compartilhar uma mensagem com vocês essa manhã. E tem um pouco a ver com essas 2 últimas semanas que nós passamos. O tema dessa manhã é terminando bem. Fala para o teu irmão aí do teu lado aí. Mais importante que começar bem. É terminar bem. Amém? Quero falar sobre terminar bem hoje. A nossa vida ela é feita de ciclos. E é importante encerrarmos cada um deles com sabedoria e graça. Nessa semana, as 2 últimas semanas, nós vivenciamos aí dois fechamentos de ciclo, vamos dizer assim. Nós estávamos morando no Porto da Lagoa há 9 anos e encerramos esse ciclo. Agora somos oradores aqui do Riozinho, perto da igreja, para a alegria de uns, para a tristeza de outros. A gente deixou um povo lá no Porto da Lagoa e a última reunião em casa foi um chororô. Mas para nós foi um encerramento de um tempo, né? de um tempo muito abençoado. Nós somos muito felizes e vivemos uma vida cheia de propósito ali. E encerramos então esse ciclo e chegamos aqui. E nessa semana vivenciamos o encerramento a partida do Zeca. Também foi um fechamento, né, de um ciclo, tanto para ele, lógico, quanto para nós. E eu fiquei refletindo um pouco sobre essa característica da nossa vida. A nossa vida ela tem vários ciclos, né? Alguns que são naturais, fazem parte da natureza humana, como a infância, né? A adolescência, depois a fase adulta, são fases, ciclos diferentes. Mas também existem outros ciclos que envolvem a nossa vida. E eles estão sempre começando e sempre terminando. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, tem um texto muito conhecido que fala sobre o tempo, sobre os ciclos, as fases da nossa vida. Eclesiastes 3, de 1 a 8, eu vou ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui o texto fala sobre momentos da nossa vida, tempos e tempos, ocasiões diferentes, ciclos diferentes. E eu creio que é muito importante nós discernirmos isso, entendermos isso e terminarmos bem cada ciclo da nossa vida. Como eu disse, mais do que começar bem, é terminar bem. Porque muitas pessoas começam bem, mas não encerram bem os ciclos das suas vidas. E eu creio que é importante, refletindo nessa semana, ali no funeral do Zeca, eu vi ali várias pessoas falaram um pouco, né, do Zeca. Eu conhecia o meu Zeca, né? O Zeca com quem eu me relacionava, né?
O Zeca Salsicha, o Zeca de casa, o Zeca que já chegava em casa e já falava, tem café no bule. Ele gostava do meu café, ele ia lá tomar um cafezinho. Foi você que fez o café? Porque fui eu lá, então eu vou tomar o café. E Zeca, né, com quem eu vivi, mas ali no velório eu pude ouvir outras pessoas falando sobre o Zeca, o outro Zeca, o Zeca que eu não experimentei, não vivenciei. E foi muito bonito as homenagens que foram feitas a ele, as palavras de carinho que foram ditas. Alguns ali, acho que amigos do Caco, falando do Zeca, o pai, como é que fala? O pai, nosso pai, né? O nosso pai de Floripa, o pai de todos, né? O Zeca foi o pai de todos os amigos ali do Caco, porque ele era muito presente, muito prestativo, muito querido, e veio uma sensação no meu coração assim de, poxa, o Zeca terminou bem, deixou um legado, deixou uma família linda, deixou uma história linda, uma relação genuína, autêntica com Cristo, uma fé genuína, como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu tive essa sensação muito clara. O Zeca terminou muito bem, viveu esse ciclo, viveu a sua vida e terminou os seus dias na presença de Deus. E nós também, agora, com a nossa mudança, essa semana eu fiquei a semana toda lá na nossa antiga casa, arrumando a casa. Eu tive 2 assistentes, o Rodrigo, você sabe de um pintor, pessoal, ó, esse cara aí, ó. Toca a guitarra e também pinta a parede. O Rô me ajudou muito, e o Hélio também, um querido. Nós mergulhamos naquela casa, ficamos praticamente a semana toda, né? Terça, foi quarta, quinta, sexta, sábado, assim, arrumando, pintando, limpando, cada detalhezinho, deixando tudo arrumadinho. E o meu coração, até eles estão brigando comigo, eu pegava uns negocinhos de time assim, né? Nos mínimos detalhes, eles, nossa, né? Eu queria terminar bem, eu quero encerrar esse ciclo, né, da melhor maneira possível. Eu dei o meu melhor ali, e com essa sensação de terminar bem. E eu creio que nós precisamos encerrar bem cada ciclo da nossa vida, para que novos ciclos se iniciem. Amém? Então eu quero que você guarde isso no teu coração. É importante nós encerrarmos bem os ciclos, para que novos ciclos surjam. Amém? Então um ciclo bem fechado, ele abre portas para que novos ciclos se iniciem. Aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de nada na consciência, eu fiz, fechei, encerrou, e então eu sigo adiante. Eu quero trazer aqui alguns exemplos e alguns princípios para vocês de como nós podemos terminar bem os ciclos da nossa vida. Jesus é nosso maior exemplo, né? Então eu já pensei logo em Jesus, e a humanidade de Jesus nos mostra essa verdade sobre os ciclos da vida, né? Lá em Gálatas 4 e 5, ali o apóstolo Paulo diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aqui Paulo está dizendo que no tempo certo, no tempo oportuno, Jesus se fez homem, né? Ele foi enviado. Então ali, quando Jesus nasce um ciclo da humanidade de Cristo, do período em que ele se fez homem e morou entre nós, né, e viveu entre nós. Isso está escrito ali no João, no capítulo 1, fala bastante sobre isso, no início do capítulo 1. Então nós vimos ali o início de um ciclo. João 4,34, Jesus diz assim:
A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então aqui Jesus estava se referindo a este ciclo. Qual o ciclo? Da humanidade dele. Jesus sabia que ele veio com uma missão, a missão de resgatar a humanidade. E ele disse assim, a minha comida, o que me alimenta, é justamente fazer a vontade do meu Pai e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então Jesus está dizendo assim, eu sei que eu nasci aqui, eu tenho um ciclo para viver aqui, e eu vou viver e eu vou terminar, eu vou encerrar bem, vou terminar aquilo que meu Pai me deu para fazer. E há um texto muito simbólico, muito significativo que fala sobre isso, está em João 19, 30, quando Jesus, já crucificado, ali sofrendo o martírio, ele diz no verso 30, quando ele tomou o vinho, disse, tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Na outra versão diz, está consumado. Ali então encerra um ciclo, e Jesus encerra aquele ciclo dizendo, está terminado, a obra que meu Pai me deu, eu fui até o fim. E por mais difícil que fosse, diz a Bíblia que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, ele terminou o ciclo, aquele ciclo específico, e assim que ele morre, fecha-se um ciclo, amém? Inicia-se outro ciclo, porque no domingo ele ressuscita, amém? E aí um novo momento, agora o Cristo ressurreto, à destra do Pai reinando em glória, e agora é um outro ciclo que ainda está aberto, que diz que esse mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, ele voltará para fechar mais um ciclo, amém? Então assim, eu creio que Jesus é um grande exemplo para nós, porque a nossa vida também é assim. Precisamos aprender a discernir, precisamos aprender a entender os tempos, os modos de Deus na nossa vida. Começar bem, principalmente terminar bem os ciclos que Deus tem nos dado. Eu quero compartilhar com vocês 6 princípios, reflexões talvez com vocês, para que todos possamos terminar bem os ciclos das nossas vidas. Primeiro princípio, eu quero que você guarde no seu coração: não regue aquilo que Jesus não plantou. Fala com o teu irmão, meu querido, não regue aquilo que Jesus não plantou. O primeiro princípio para você refletir, para você pensar: existem ciclos da nossa vida que Deus nunca quis que você vivesse. Situações, circunstâncias que você se colocou, ou que você está vivendo, que não tem relação com a vida de Deus, que não tem relação à vontade de Deus para a tua vida, mas que por alguma forma você está vivendo aquilo, talvez porque você desejou aquilo, ou talvez porque teu coração desejou aquilo, talvez a sua natureza, o teu coração enganoso te colocou nessa situação. E eu gosto muito dessa frase: não regue aquilo que Jesus não plantou. Ou seja, existem ciclos da tua vida que você precisa encerrar o quanto antes, porque não são ciclos de Deus para você, são ciclos de morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o seu fim leva à morte. Então, permanecer nesse ciclo não será produtivo para você, não vai te levar para um lugar de vida, porque a sua origem já é equivocada. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria deixar para você terminar bem, ore, procure discernir
situações que você tem vivido, procure perceber se isso que você está vivendo é de Deus de fato. Você não tem na sua origem a sua própria natureza humana, se não tem na sua origem a sua própria carnalidade, e portanto você está passando essa situação e você não vê Deus nisso. Eu queria te encorajar nessa manhã, com muito amor, decida encerrar esse ciclo definitivamente. Você pode dizer assim, mas vai ser difícil, vai doer. Melhor doer um pouco agora, do que você colher uma semeadura de morte lá na frente. Sabe aquele sentimento de diminuir prejuízo? Tem outro termo, que fala, mais empresarial, eu estou tentando puxar aqui na memória. Redução de danos. É verdade, Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece a nossa vida e não acrescenta dor. Essa é a bênção de Deus. Então esses ciclos são ciclos de morte, ciclos que só vão trazer danos para a nossa vida. Então quanto antes você encerrar, você vai terminar bem. Ainda que seja equivocado, termina bem, termina rápido. Sai desse caminho, apruma o teu caminho, não regue aquilo que Jesus não plantou. Agora tem o inverso desse princípio, o outro lado desse princípio. Então, o segundo princípio, cuide para que os ciclos de Deus não acabem precocemente por causa da sua negligência. Então, se por um lado existem ciclos e caminhos que não são de Deus, nós precisamos nos livrar deles logo, terminar eles, existem um outro lado que são ciclos de Deus para você. São caminhos que Deus abriu para você, foi portas que Deus abriu para você, e que Deus te convidou a viver isso, mas eles acabam precocemente por causa da nossa negligência, por causa da nossa carnalidade, enfim, por uma série de escolhas que nós fazemos, equivocadas, e que entristecem Deus. Então tem os dois lados. Eu vejo pessoas vivendo ciclos que nunca deveriam viver, sabe, sonhos que Deus não sonhou para você. E mais por outro lado, eu vejo também oportunidades maravilhosas de Deus, ciclos que Deus está te convidando para viver, e por falta de fé, ou por uma incredulidade, ou por uma negligência, eles não prosperam, eles acabam precocemente, porque a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba, isso mesmo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Então há um princípio da semeadura, de que eu planto, de que eu colho. Amém, queridos? Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Eu gostaria que você refletisse sobre ciclos que Deus nunca me deu para viver, que eu preciso encerrar, e aquelas oportunidades que Deus está abrindo para mim, que eu não estou enxergando, por algum motivo, talvez porque eu estou obstinado nas coisas erradas, eu estou deixando as coisas certas passarem. Talvez você esteja distraído por situações, e você está deixando aquela onda passar. Você está deixando aquela oportunidade que Deus está abrindo para você se perder, ou acabar, ou precocemente terminar por conta de negligência sua. Talvez, se você encerrar as coisas que Deus não te deu, você vai ter mais tempo para focar nas coisas que Ele te deu. Talvez você possa orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de uma poda. O princípio da poda é interessante, porque lá em João 15, quando Jesus fala da videira, ele fala que os ramos que dão fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Então a poda
é algo que é cortado da nossa vida, para que a gente tenha mais energia para aquilo que Deus de fato quer para nós. Então às vezes a gente está dividido em tantas coisas que Deus não deu para nós, coisas que nós fomos pegando pelo caminho e que Deus nunca nos entregou aquilo, mas nós, pela nossa obstinação, nós pegamos e a nossa energia está indo embora e nós estamos deixando de viver uma vida de fato relevante, excelente, dando frutos excelentes, porque a gente está vivendo ciclos que nunca deveriam ser vividos e estamos perdendo a oportunidade de dar frutos excelentes para a glória de Deus. Amém? Vale a pena essa oração aí? Então ore por isso, em nome de Jesus. O terceiro princípio para você terminar bem é: viva cada ciclo com propósito. Fala o termo: viva cada ciclo da sua vida com propósito. Ou seja, entendendo a razão, vivendo com clareza, entendendo aquilo que Deus te deu, os papéis que você exerce, a vida que Deus te deu, seja ela pessoal, ministerial, profissional. Procure entender aquilo que Deus te entregou e viva com o propósito. Porque não há como você terminar bem um ciclo se este não foi vivido da melhor maneira possível. Amém? Vai ficar uma sensação de fracasso, vai ficar uma sensação de que faltou alguma coisa, não vai ser aquela sensação de completude, de eu vivi com propósito. Eu falo isso para vocês porque eu passei por essa experiência e foi o que mais marcou minha vida. Quando eu infartei ali no mar, quando eu saí da água e estava ali, eu vi que a vida estava indo embora, eu senti que poderia ser os últimos momentos da minha vida. E naquele momento que mais pesou para mim, e a pergunta que veio ao meu coração foi: que vida que eu vivi? Que vida que eu vivi? Eu não sei se isso é assim com todos que passam por uma experiência de quase morte, mas eu posso garantir para vocês, queridos, que entre todas as coisas que você vai pensar, e eu não me refiro aqui às pessoas que eu amo, né? Eu me refiro a como eu vivi, ao que eu fiz da minha vida. E foi muito bom, porque naquele dia eu falei: Senhor, se hoje é o último momento, eu estou em paz com a minha consciência. Eu vivi a vida que o Senhor me deu para viver. Eu não vivi uma outra vida, eu vivi aquilo que o Senhor propôs para mim. Então, queridos, não há como você terminar bem algo se você não viver com todo o seu potencial. É você olhar para trás e aquele sentimento de arrependimento, sabe? Tem pessoas que chegam nesse momento da vida e é só arrependimento. Olha para trás, é arrependimento, é tanto arrependimento. Eu não quero que você chegue nesse momento da sua vida e olhe e só veja arrependimento. Eu quero que você olhe para trás e veja só plenitude. Você olhe para trás e veja: eu vivi aquilo que Deus me deu para viver. Lógico que você pode ter uma situação ou outra de arrependimento, mas são pontuais. Mas de um modo geral, você viveu uma vida cheia de propósito. Como pai, como marido, como irmão, como amigo, nos papéis que você exerce, você ter paz com sua própria consciência de que você viveu uma vida cheia de propósito. Essa é uma boa maneira de você terminar bem a sua vida, ou os ciclos da sua vida. No meu caso ali era a minha vida mesmo, né? Pode ser em Felipe, estava pensando, Felipe mudou de empresa agora, né? E fechou um ciclo, né? E começou outro.
Eu creio que você viveu ali. Esse fechamento foi muito importante para mim, Serginho. Eu saí dessa experiência passada com essa sensação de dever cumprido, assim, livre para o próximo, sabe? Bem legal. Você encerra bem um ciclo e inicia um outro, né? Fechou, né? Você está em paz com a tua consciência, fez uma escolha. Essa sensação é muito boa porque ela é libertadora, você não fica preso, sabe? Aquele sentimento de, eu poderia ter sido diferente, você não se solta disso. O ciclo novo não vem porque você está preso. Então é bom você fechar os ciclos da sua vida, seja em qual área for, cheio de propósito. Um outro princípio importante para você terminar bem é assuma a responsabilidade por cada ciclo da sua vida. Fala para o teu irmão, assuma a responsabilidade por cada ciclo da sua vida. Você não vai conseguir terminar bem os ciclos da sua vida se você não assumir a responsabilidade por eles. Vítimas nunca terminam bem. Vítimas nunca encerram bem os ciclos da sua vida. Por quê? Porque elas vão sempre culpar o outro. Elas vão sempre dizer, porque essa fase da minha vida eu sofri por causa dessa pessoa, daquela pessoa, ou por causa daquela circunstância. Ela nunca consegue perceber e enxergar que a responsabilidade da vida é dela mesma. Então, enquanto ela ficar terceirizando a responsabilidade, as consequências das suas próprias escolhas para os outros, ela nunca vai conseguir fechar bem os ciclos da vida. Porque ela vai ficar sempre vitimizada, sempre como coitada da história. E então, esses ciclos eles vão se desgastando, até que eles acabam por negligência ou por qualquer outra circunstância, e ainda assim, quando encerra o ciclo, ela vai continuar culpando alguém ou alguma circunstância por conta do fim desse ciclo. Então, queridos, você deve assumir a responsabilidade pela sua vida, você deve assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos caminhos que você segue, em todas as áreas da sua vida. Você é o único responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que você vive. Quando você entende essa verdade, isso é libertador. Porque aí você não depende mais de ninguém, somente de você mesmo e de Deus, da sua própria consciência. O quinto princípio, para você encerrar bem os ciclos da sua vida, não se apegue a ciclos passados. Viva o novo. Fala o termo, viva o novo. A Bíblia conversa com nós. Tem um texto interessante do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Deus diz assim: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Aqui Deus estava dizendo para o povo: olha, não fiquem lembrando das coisas que eu fiz lá atrás. Lembra quando Deus tirou a gente do Egito? Lembra quando Deus abriu o mar? Lembra, fica aquele saudosismo. E então nós ficamos apegados àqueles ciclos que aconteceram na nossa vida lá atrás. Sabe aquele saudosista? O saudosista vive muito passado. E ele se esquece de que o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas lá atrás é o mesmo Deus que pode iniciar um novo ciclo agora na sua vida. Amém?
O mesmo Deus que te abençoou lá atrás, Ele vai te abençoar agora. Então nós precisamos viver o novo. Precisamos entender que é um novo momento da nossa vida. É um novo ciclo que se inicia. Muitas pessoas ficam presas, falam muito do passado, falam muito do que viveram, como se não tivessem um futuro, como se não tivessem uma esperança adiante. A Bíblia diz, o profeta diz, eu bem sei, Deus falando através do profeta, eu bem sei os pensamentos que tem a nosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês tenham um futuro e uma esperança. Então há um futuro, próprio irmão, há um futuro para você. É um futuro para nós, graças a Deus, né? Eu não sei o que você viveu. Nós vivemos dias maravilhosos no Porto da Lagoa, né, amado? Nós somos felizes ali. Nós vivemos dias incríveis. A igreja começou ali. Foram, sei lá, dezenas, centenas de reuniões, de gente entrando e saindo, de vida. Foi maravilhoso aquele tempo. Mas eu não posso ficar pegado àquilo. Eu preciso entender que aquele ciclo fechou e agora nasce um novo ciclo. E o mesmo Deus que nos abençoou lá atrás é o mesmo Deus que vai nos abençoar agora. Então eu posso ficar com uma memória afetiva, com graça, com gratidão no meu coração para aquilo que Deus fez, isso é bom, mas com o coração cheio de expectativa para aquilo que o Senhor fará ainda. Amém, queridos? Eu quero que você olhe para o teu futuro com esse coração cheio de expectativa. Deus é bom, todo tempo. Amém, Cláudio? Eu sei que os dias com o Zeca foram maravilhosos. 50, né? Você falou? Quase? 48 anos. Eu sei que foram maravilhosos. Mas há um futuro. Há uma esperança. E esses próximos anos que virão, apesar da ausência do querido Zeca, Deus tem um futuro para você. E uma esperança para você. Entende? Então que você possa olhar para trás com gratidão por esses 48 anos que você tem o privilégio de estar ao lado dele e olhar para frente e dizer, Senhor, agora sou eu e o Senhor, né? Nesse sentido, você e ele, né? Você e o Senhor. Senhor, eu quero viver estes anos cheio da tua presença. Eu quero viver esses anos com muita alegria, com júbilo na tua presença, porque Ele tem um futuro para você. Entende, amado? Amém? Amém, Rafa, Caco, enfim, todos vocês. Porque um ciclo se encerrou, mas um novo inicia. Por isso que a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite. É o ciclo da noite. Mas pela manhã vem a alegria, um novo ciclo se inicia. Amém? E esse mesmo Deus que tem sido com vocês esses anos todos vai continuar cuidando, amparando, consolando, e eu tenho certeza que Deus tem um futuro e uma esperança para você, para todos nós, seja numa perda, seja numa troca de emprego, seja em situações de relacionamento, enfim, todas as áreas da sua vida. Há um novo de Deus para nós. E para terminar, o sexto princípio, não termine. Presta atenção nesse último. Esse último ele amarra tudo. Não termine ou comece um ciclo por conta própria. Busque sempre a direção de Deus. Amém? Nunca termine um ciclo, tampouco comece alguma coisa sem a direção de Deus. Aqui é o princípio de dependência de Deus. Senhor, eu não vou terminar nada sem a tua autorização, e eu estou
começar nada sem o teu aval. Isso significa assim: Senhor, tu és Senhor da minha vida, e eu quero a tua direção para começar algo, para terminar algo. Porque, caso contrário, nós vamos ficar aqui à mercê do nosso próprio entendimento, à mercê do nosso próprio coração, das nossas emoções, que são como montanha-russa, que nos enganam o tempo todo, e aí nós podemos o quê? Começar coisas que não são de Deus, terminar coisas que Deus não mandou terminar, e aí os ciclos da nossa vida vão virar uma confusão. Então, queridos, eu oro para que você tenha sabedoria, e que você tenha graça, e que você entenda que você depende dele, para que todos os ciclos da sua vida comecem e terminem da melhor maneira. Às vezes você está assim: eu estou cansado de certa situação, eu estou cansado de coisas na minha vida, eu vou dar um basta nisso. Você perguntou para Deus se é para dar um basta? Você consultou o Senhor dizendo: Senhor, é essa a tua vontade? Pode ser que ele diga que não. Pode ser que ele diga assim: não, filho, eu quero que você espere em mim. Eu quero que você aprenda a depender de mim nessa situação. Porque não necessariamente Deus vai dizer, vai responder para você aquilo que você quer. Então, mesmo na dor, Deus trabalha. Queridos, eu digo uma coisa para vocês: Deus trabalha muito na dor. A dor é uma ferramenta bendita de Deus, porque a dor desperta coisas em nós que o prazer não desperta. E Deus trabalha muito em nós através da dificuldade. Então, há momentos que você fala assim: eu não cansei, eu não aguento mais. Será que Deus não pode esticar a sua fé? Será que Deus não pode te capacitar? Será que você não pode continuar? Como Paulo diz: Senhor, livra de mim esse espinho na carne, insere esse ciclo de dor, de vergonha na minha vida. E Deus falou o que para Paulo? A minha graça te basta. A resposta dele foi: Paulo, esse espinho vai continuar aí, e a minha graça te basta. E esse ciclo não se encerra, porque eu vou usar esse espinho para o teu bem. Amém, queridos? E por outro lado, às vezes a gente está todo animadinho para começar coisas, né? Começar coisa é bom, né? Isso aqui lá, cheio de planos, né? Fazendo planos disso, planos daquilo. Outro dia eu vi um post de Jesus sentado assim, com um carinha do lado, já viram? E um balãozinho assim, eu contando os meus planos para Jesus, e Jesus rindo assim, tipo, tirando, né, uma cara de tipo, meu, você tá falando, né? E a gente é cheio de planos, a gente é cheio de história. Não, porque eu vou começar isso, vou fazer aquilo. Você já perguntou para o Senhor: Senhor, será que essa é a porta que o Senhor está abrindo para mim? Será, Senhor, que este plano que eu tenho no meu coração, ele é teu para a minha vida, ou será que é algo só do meu coração? Para você também não começar aquilo que Deus não mandou você começar, porque isso é canseira, isso é prejuízo, isso é perda de tempo. Queridos, só queira aquilo que o Senhor está te dando, porque a bênção de Deus enriquece a nossa vida e não acrescenta dor. Amém? Amém, amados? Eu espero eu ter contribuído com vocês essa manhã. Eu espero que os ciclos da sua vida sejam benditos. Eu oro para que em tudo você possa viver um propósito, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que você não se engane com ciclos de morte, que você encerre esses ciclos rapidamente, endireite a tua caminhada, endireite a tua vereda, amém? Para que então a vida de Deus possa ser derramada sobre você, e você viva com propósito cada ciclo, e encerre cada ciclo bem, termine bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, nessa manhã, por cada família da Sophie House, por cada um dos irmãos
que são parte dessa família. E especialmente, Deus, pela Cláudia e pela sua família. Senhor, eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito, Ele nos dirija em todas as coisas. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, Ele nos ensine a viver os Teus tempos, as Tuas maneiras, os Teus modos. Para que a gente viva uma vida agradável a Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria para encerrar ciclos e iniciar novos. Eu oro, Senhor, para que todos nós possamos encerrar os ciclos da nossa vida com sabedoria e com graça. E assim nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu oro, Deus, para que um novo tempo venha sobre a vida da Cláudia, da sua família. Que o luto termine e logo uma nova perspectiva venha e surja debaixo da Tua direção, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça. E da mesma maneira, Senhor, eu oro por cada uma das vidas, famílias, pessoas, indivíduos aqui da Sufi House. Ah, Senhor, Tu conheces a nossa vida, a nossa jornada, a nossa história. Eu oro, Senhor, para que em tudo a Tua direção esteja presente, a Tua graça esteja presente. Para que ciclos se encerrem e novos se iniciem. Tudo debaixo de sabedoria e graça.